Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai possa ser com cada um de nós e que Cristo esteja espiritualmente presente em nossos corações, nos ensinando a sermos como Ele, um filho obediente em tudo. Amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Lembrando que ontem, na terça-feira, nós estudamos as perguntas 5 e 6, quando o apóstolo Paulo diz aos irmãos lá em Corinto que ele havia semeado coisas espirituais, coisas valiosas, profundas, neles, e Paulo questiona, seria muito depois de dar coisas espirituais, Não que ele tivesse as coisas espirituais para dar, Quem dá é Cristo, Mas através dele, de Paulo, Paulo era um instrumento, um meio usado por Cristo para que o evangelho, as coisas espirituais chegasse aos corações dos irmãos lá em Corinto. Portanto, Paulo mostra para aquele povo que Paulo havia dado para eles coisas espirituais muito mais valiosas do que as contribuições materiais que aqueles irmãos haviam confiado às mãos de Paulo para que chegasse a atender às necessidades dos irmãos espalhados ali por toda a região na qual o apóstolo Paulo visitava e ajudava. E vimos também que Paulo ainda questiona sobre as ajudas ou contribuições que a igreja de Corinto fazia para outras pessoas, Quem sabe muitas vezes até os exploravam, nas questões materiais. Aí Paulo diz assim, olha, se outras pessoas têm direito sobre vocês, nós também não deveríamos ter até uma medida maior, já que nós levamos algo muito mais precioso para vocês, algo de valor eterno e não coisas de valores temporais e passageiras, como são as questões materiais, Paulo traz essa reflexão, para os irmãos lá em Corinto, Mesmo assim, ele conclui dizendo, mesmo assim, sabendo que por esta lógica humana nós teríamos um direito muito maior, nós nunca lançamos mão desse direito, Antes, suportamos todas as coisas, para não criar qualquer tipo de obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, mesmo Paulo, se tivesse lançado mão de algum valor, de algum dinheiro que foi confiado em suas mãos para ser levado aos irmãos, se Paulo tivesse usado isso, seria mais do que justo, seria mais do que equilibrado, seria mais do que bondoso, limpo, transparente, correto, digno, mas mesmo assim o apóstolo Paulo não fez. Ele disse que nunca pegou desse dinheiro aí para fazer isso, embora tendo mais do que direito, E isso deve ter sido muito duro para a igreja de Corinto ouvir isso, principalmente para aqueles que estavam julgando o apóstolo Paulo de maneira equivocada. E eles haviam encontrado um homem santo, irrepreensível nas suas ações, Portanto, dando seguimento aqui ao estudo da nossa lição, vamos hoje para a pergunta número 7, que diz assim: o que é explicado à igreja de Corinto a respeito do direito daqueles que prestam serviços sagrados? Paulo diz aqui assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve no altar
do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então aqui em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo deixa bem claro. E olha que Paulo está falando aqui numa linguagem muito ampla e não numa linguagem restrita, como muitos têm utilizado para dizer. Aqueles que vivem pregando o evangelho ou que vivem de alguma forma ligado aos ritos de uma igreja, e as pessoas pensam que isso é evangelho, né? São rotinas necessárias, claro, né? Nós não estamos falando aqui contra os rituais, as liturgias, os cultos, os encontros das congregações. Claro que isso é necessário, né? Para a comunhão dos irmãos, etc. Mas tem gente que acha por fazer isso, né? Por não viver o evangelho fora da igreja, mas apenas nos horários de culto, por cantar um louvor, por fazer uma oração ou por fazer uma palestra, né, na igreja, essas pessoas acham que fazem o evangelho e agora necessitam ser pagos um salário, né, receber uma quantia financeira, porque elas vivem para o evangelho, né? Algumas pessoas pensam assim. Mas foi isso que Paulo quis dizer aqui? Será que foi isso que Paulo falou? Que ele está falando aqui que aqueles que de alguma forma contribuem para um culto ou para ensinar a Bíblia a alguém em algum momento, ou dentro da igreja ou fora, essas pessoas precisam receber algum pagamento financeiro, né? Muita gente tem ensinado isso e restringido, visto apenas a parte de menos importância na revelação do texto bíblico. A parte mais importante, a espiritual, pouca gente tem enxergado, né? Justamente porque diminuem o valor da revelação bíblica. E aqui está nos mostrando claramente, Paulo diz, inclusive Paulo traz à tona aqui, o sacrifício do santuário, né? Ele fala o templo. Aqueles que servem no templo, né? Trazendo a cena de todos os rituais que aconteciam lá no santuário antigo, né? No templo se alimentam. Ele está dizendo claramente que as pessoas que estão ligadas 24 horas a uma obra, elas não podem sair para ir almoçar em casa, né? Elas almoçavam ali mesmo, elas comiam, se alimentavam ali mesmo. Porque na época do templo, inclusive nós temos isso, né, no caso ali de Zacarias, o pai de João Batista, né? Ele estava no templo quando a sua esposa Isabel, né, ficou grávida e ele estava no templo. Nos dias de Davi, Davi dividiu os turnos de serviço do templo em 24 turmas, 24 grupos de sacerdotes, né? Aí criou o chefe dos sacerdotes. Por isso que no tempo de Cristo chamava os principais dos sacerdotes, era o chefe daquela equipe de uma quantidade de sacerdotes que operavam durante 15 dias no ano, né? 24 equipes, cada um ficava 15 dias. Então, nesses 15 dias, eles ficavam ali no templo, 24 horas para servir o templo. E tinham que se alimentar ali, tinha que tomar banho ali, tinha que fazer tudo ali, dormir, comer, etc. ali, tudo ali. Então, Paulo está dizendo que aqueles que estão integrados 100% a uma obra sagrada, eles têm que estar no templo e viver no templo. Assim, da mesma forma, um apóstolo que vivia 24 horas para a igreja tinha que se alimentar dentro, né, do serviço em que ele estava na igreja, ao serviço da igreja, né? Ele diz bem claro. E aquele que serve no altar, ele vai tirar do altar o seu sustento, claro. Por quê? Porque muitos dos sacrifícios que eram feitos ali, sacrifício de gratidão e outros sacrifícios, uma banda do cordeiro, uma parte traseira da banda, né? Como se fosse uma perna de um cordeiro, e uma pequena parte também da parte do peito, era uma carne que era dada para o sacerdote comer. Era parte daquele. Então eles
daquele grupo de sacerdotes que participavam ali, tinham direito àquela parte para o seu próprio alimento. Olha que coisa linda. Além das outras ofertas, né? Ofertas de trigo, de cereal e tudo mais. Veja bem a farinha, que uma parte ia também para o sacerdote. Veja que coisa maravilhosa o que Paulo está dizendo e o que Deus já tem estabelecido nessa questão. Então, daquilo que vinha para ele sacrificar ao Senhor, uma parte se via para o seu alimento. É o que Paulo está dizendo, que ele tinha esse direito. Tinha esse direito porque estava até no ritual. E as pessoas não tinham parado para pensar nisso, né? Porque aqueles que vivem no templo, que vivam do templo. Aqueles que vivam para o evangelho, que o próprio evangelho o alimente, né? Paulo está falando nesse contexto. E no sentido espiritual mais profundo, meus amados, ora, e o evangelho não é o verdadeiro pão, no sentido espiritual? O que alimenta mesmo, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqueles que vivem do Evangelho, que a própria fé que vem da palavra do Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que eles vivam dessa fé, completamente dependente do Senhor. Que não sejam pastores, líderes religiosos, que vivem do dinheiro, vivem para o dinheiro, para buscar o dinheiro, para ganhar dinheiro, vivem para serem ricos. Esses aí não podem, nem têm a moral de usar o texto do apóstolo Paulo aqui para justificar os seus altos salários, as suas altas arrecadações, serem milionários, outros bilionários, né? Usando da ganância, da avareza, do poder financeiro e o poder de Deus completamente distante dessas pessoas, dos seus ministérios, né? Da sua vida. Continuando, amados, vamos aqui para o próximo texto. A próxima pergunta, pergunta 8, e o próximo texto, que diz assim: o que Paulo revelou à igreja a respeito de sua conduta sobre o viver financeiramente do Evangelho. Novamente, deixar bem claro aqui que Paulo diz que não tem erro nenhum, né? O homem que vive 100% do seu tempo para a igreja, para atender os irmãos, essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa beber, essa pessoa precisa do mínimo, precisa, nos dias modernos, ela precisa vestir uma roupa, ela não vai andar nua, não é? Precisa do mínimo para que elas possam viver, né? E essa era a vida de simplicidade de todos os apóstolos. Não tinha nenhum apóstolo empresário, não tinha nenhum apóstolo rico, todos passavam por necessidade diante de uma igreja pobre, eles jamais iriam ser ricos, né? Repito, completamente diferente dos pseudo-apóstolos, dos pseudo-pastores, líderes religiosos, donos de igreja, como é hoje, né? Eles usam muito o apóstolo Paulo, mas devem se envergonhar diante da pregação, do testemunho que o apóstolo Paulo traz, né? Portanto, o texto diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Veja bem, Paulo fala 3 coisas aqui importantes. A primeira, Paulo diz assim: eu já provei para vocês aqui, biblicamente e logicamente, que eu tenho todo o direito de pegar parte dessas ajudas, não para me enricar, para comprar terras, casas, meios, né, insumos, mas para que eu possa comer, beber e me vestir, né? Ele usa o termo comer e beber apenas, mas está na lógica, né? Mas Paulo deixa bem claro, eu tenho esse direito. Ele provou inclusive com a Bíblia, né, com as escrituras sagradas, dando exemplos claríssimos, né, de como ocorria lá no santuário, como aqueles que prestavam serviço sagrado se utilizavam das coisas sagradas para sobreviver. Mas Paulo diz bem claro, eu nunca me servi disso. Do dinheiro que vocês me davam para eu levar aos necessitados,
eu nunca tirei R$ 1 para mim. Já imaginou alguém dizer uma coisa dessa? Agora, será que os irmãos da igreja lá em Corinto acreditou no que Paulo estava dizendo? Ou eram uns irmãos um pouco complicados em relação à fé, né, de aceitar os fatos verdadeiros na vida de um homem poderoso e santo? Eu imagino que foi muito difícil, né? Paulo deixa bem claro, isso aqui com certeza é um chamado repreensivo a muitos dos que se dizem evangélicos hoje, que vivem para o evangelho com títulos, né? Uns se agarram ao título de pastor, outros se agarram ao título de bispo, outros mais cobiçosos, né? Arrogam o título de apóstolo, como se Cristo tivesse aparecido para ele e criado um 13º posto de apóstolo, o 13º apóstolo, né? Tem muitos aí, né? Hoje, e essa área está tão prostituída, o cristianismo tornou-se tão banal e distante da verdade bíblica, que hoje tem pessoas que vivem por aí ungindo pessoas apóstolos, né? Um que se diz apóstolo saiu ungindo, esse é o motivo. Eu estou rindo aqui porque isso é tão louco, isso é tão cobiçoso, é tão vergonhoso, que tem pessoas que saem por aí ungindo outras pessoas a apóstolo, como se ele fosse o próprio Cristo, como se ele tivesse o poder de ungir outro apóstolo, cobrando aí, né, nas periferias do Brasil, cobrando 2, 3 mil reais para ungir. E tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que acreditam que existem apóstolos hoje. Olha só, tem pessoas que acreditam. Como se lá no livro do Apocalipse não houvesse 12 tribos e apenas 12 apóstolos, né? 12 apóstolos lá na estrutura de toda a cidade santa. Né? Tem gente alterando a escritura sagrada, criando um 13º posto para apóstolo. E as pessoas que não têm conhecimento das escrituras sagradas, completamente fragilizadas, ainda cega, porque só o conhecimento liberta, só o conhecimento é luz, né? Da palavra de Deus é a luz para abrir os olhos, né, e enxergar tudo isso, continuam escravas, né? Servindo aí a essas pessoas completamente malignas, pessoas que ou estão no maligno por ignorância, ou estão no maligno porque são maus mesmo e querem a ganância. O negócio é dinheiro, posição, fama, poder, infelizmente. Mas isso é de uma tristeza tão grande para aquele que conhece a Escritura Sagrada, né? Que é muito fácil identificar um falso profeta, identificar um falso líder, identificar um caminho falso, uma doutrina falsa, né? Mas as pessoas muito fragilizadas pela falta de discernimento espiritual, pela falta de conhecimento, pela falta de relação pessoal com Deus, com Cristo, através da sua palavra, que nos tornamos aí esse povo tão frágil no mundo. Aí Paulo fala, olha, eu nunca me servi disso, nunca lancei mão de nenhuma destas coisas, né? Olha só. E também não estou falando isso, que é o segundo ponto, né? Eu não estou falando isso para que a partir de agora vocês comecem agora a liberar dinheiro para mim. Nenhuma coisa nem outra. Eu nem nunca lancei mão e nem estou pedindo que a partir de agora eu estou avisando que se eu pegar, eu estou dentro do meu direito. Eu não estou escrevendo para isso, porque eu não vou agora lançar a mão porque eu estou dizendo isso, porque eu tenho direito, porque eu tenho base bíblica e porque eu tenho testemunho e tenho necessidades reais. E as minhas palavras vão convencer vocês e vocês vão testemunhar para todas as outras igrejas da minha real necessidade, do meu real direito. Paulo não está escrevendo para isso? Não precisa disso? Aí ele diz bem claro, o terceiro ponto que ele fala aqui, que ele aborda aqui, né? Eu prefiro morrer, né? Antes que alguém me tire essa glória. Que coisa linda, né? Qual era a glória de Paulo? Ele vai explicar. Ele, Paulo, havia passado por naufrágios. Já imaginou você passar 3, 4 dias
boiando, agarrado em destroços de um navio destruído, no meio do mar Mediterrâneo, dias e dias à deriva, 3 dias à deriva, né? Esperando ali, entre aspas, né, pela sorte, o levar para uma, que não é sorte, é Deus, claro, estou falando aqui na visão humana, que a sorte, as ondas o levassem para uma praia deserta e ali, quem sabe, ele pensasse se salvar. Alguém passar por esse sofrimento por causa do evangelho. Outra coisa, Paulo diz, olha, eu passei fome. Como assim? Como é que ele passou fome, necessidade, se ele tinha recursos que ia levar para outras cidades? Ele diz assim, eu passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez. Uma roupa, um apóstolo daquele nível, passar fome e nudez. Ah, hoje é diferente, porque os apóstolos hoje, né? Os de hoje, os falsos, andam de terno Armani, sapato italiano, limousines, motoristas, carros blindados, né? Meus amados, eu teria vergonha se eu fosse me chamassem de apóstolo e eu tivesse nessas condições. Essas pessoas não são dignas de serem chamadas nem de crentes, quanto mais de apóstolos. Não entenderam o que é ser um apóstolo. Eles não entenderam o que é ser chamado para representar Cristo e não sofrer como Cristo sofreu. Alguns têm até a coragem, para não dizer cara de pau, vou dizer a coragem, de dizer que Jesus era muito rico e tinha até uma casa de praia de frente para o mar, uma mansão, né, no mar da Galileia. Alguém tem coragem de dizer isso, quanto o próprio Cristo diz, eu não tenho nenhum travesseiro para encostar a minha cabeça. Até as aves do céu têm um ninho. Ninho é graveto, pedaço de madeira e capim, que não vale nada. Qualquer pessoa vai para o fogo aquilo ali. E qualquer passarinho constrói um ninho com coisas que não valem nada, né? Restos de capim de madeira. Cristo falou que nem um ninho tinha. As coisas de menos valor ele não tinha. Já imaginou, meus amados? Alguém dizer uma coisa dessa? É porque realmente nunca conheceu a Cristo e nem a palavra dele. Ora, Paulo diz assim, se para ter que lançar mão disso e deixar de sofrer por Cristo, passar necessidades que o meu Senhor passou, aí eu prefiro morrer do que lançar mão disso. E aqui está a grande prova de que Paulo nunca pegou R$1 de ninguém, né? De ninguém não, porque era dele, foi entregue nas mãos dele, ele poderia usar para isso. Ele nunca pegou nem aquilo que ele tinha autoridade, autorização e todas as bênçãos do céu para pegar, porque ele queria ser como Cristo. E ser como Cristo é diferente de muitos dos que estão aí.